sejam muito bem-vindos! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu venho fazendo nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E eu quero falar sobre leitura. E como vocês já viram na capa do vídeo, eu vou falar sobre esses 3 livros aqui. São 3 livros maravilhosos que eu li o ano passado e o ano retrasado. Esse aqui foi o primeiro, o Chega de Regras foi o primeiro. Mas antes de eu falar dos livros, deixa eu me apresentar. Meu nome é Águida e se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Eu estou cursando teologia, sou formada em gastronomia e falar sobre Bíblia, falar sobre história da Bíblia, falar sobre o que Deus vem fazendo ao longo dos anos, pra mim é uma delícia, é maravilhoso e eu amo dividir isso, o que eu aprendo, dividir aqui na internet. E esse é o intuito desse canal. Então, se você gosta desse conteúdo, se você tem alguma coisa a me dizer, se você quer ver um vídeo diferente, deixa aqui nos comentários, isso ajuda muito ao canal a crescer e ao YouTube entregar mais para as outras pessoas. Agora vamos ao vídeo. Leitura, pra mim, foi uma coisa que mudou drasticamente a minha vida não só devocional, mas o meu entendimento diante da Palavra de Deus. E antes que alguém venha dizer o sola Escritura, não é somente, cruamente a Escritura, né? Martinho Lutero, ele defendeu, com certeza, a Bíblia como a nossa palavra única e verdadeira, e como ela somente sendo a palavra que nos guia aqui, né, a palavra de Deus. Agora, os livros, eles complementam e eles ampliam o nosso entendimento, eles dão uma profundidade para aquilo que a gente está tentando compreender, às vezes, de uma forma tão crua na Bíblia, né? Então, os livros, eles nos abraçam, eles nos levam a ter uma compreensão mais profunda. Os autores, eles conseguem esmiuçar muito mais os detalhes e os pormenores que tem por trás, às vezes, de questões muito complexas, que não coube aos autores bíblicos esmiuçarem para nós. Então, por isso que é tão importante você se cercar de bons autores, de bons livros, né? E de uma boa teologia, com certeza, para que você cresça espiritualmente e cresça em sabedoria aqui nessa terra. E é por isso que eu amo recomendar livros e o quanto a leitura me fez crescer diante de uma frieza que eu estava há alguns anos atrás. Logo de início, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar por esse aqui. Não é ordem de melhor pro pior, ou tipo assim, não é uma ordem, eu só vou falar da ordem que eu li. E eu vou começar com Chega de Regras, do Larry Crabb. Eu venho de uma raiz, eu me converti numa igreja pentecostal. Então, assim, eu estava muito sem entender o porquê de algumas coisas. A gente sempre tá nesse meio, as pessoas estão muito acostumadas a fazer as coisas para receber. Logo, se eu faço, eu tenho que receber. Eu vou jejuar para receber. Eu vou fazer para isso. 1 mais 1 é igual a 2 e não tem outra resposta possível para isso. E aqui o Larry Crabb ele explora um conceito de que existem 2 caminhos. O caminho, a lei da linearidade, que é onde você faz para você receber, e a lei da liberdade, onde você se entrega a Cristo e você entende que Ele, como Senhor, ele determina as coisas para sua vida e o que você faz é para agradá-lo, né? Independente do que você vai receber. Gente, a minha cabeça explodiu com isso aqui. É um livro que vai fazer você entender que, assim, onde está o erro de eu querer as coisas? Ou do porquê será que eu tô pressionando Deus? Será que eu tô fazendo uma regra e eu quero que essa regra seja seguida? Isso aqui vai te ensinar a viver sem pressão. Sem pressão de que as coisas são obrigadas a dar certo porque você fez tudo certo para dar certo. Imagina só, você fazer tudo certo, né? Entre aspas, vou até colocar assim, e de repente as coisas não dão certo. A frustração é certeira, entendeu? Não tem erro, é frustração na certa. Então esse livro aqui vai te mostrar que há uma nova maneira de viver e eu indico demais. Ele quebra demais o estereótipo do colocar Deus na parede, do eu faço, então eu sou digno de receber, então, assim, eu mereço, a regra é clara, né? Eu orei 1 hora, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, só leiam, esse livro é muito bom. Agora, Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Esse livro aqui,
ele explodiu tanto a minha mente que quando eu li, eu já li ele 2 vezes. E olha que pra eu reler um livro é uma coisa assim muito, muito, muito difícil, porque eu tenho livros ali, ó, na minha biblioteca eu tenho livros no plástico ainda. É muito triste, porque enquanto eu não leio os livros, eu não tiro ele do plástico já. Eu já até aviso aqui, eu não vendo livros, mas eles estão no plástico porque eu ainda não li, então eu fico com dó e não tiro. E esse livro aqui, ele vai falar sobre o autor, ele fez uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide alimentar, que nós temos hoje a base da nossa pirâmide alimentar, né? O que nós podemos consumir mais, médio, menos, menos e menos, menos, né? Essa é a base, o que a gente tem que consumir mais para ser saudável e tal. E aqui ele fez a mesma coisa. E na base dessa pirâmide tá a Bíblia, a igreja e a comunidade, a natureza, leitura. E aqui tem um violão, mas é arte, música, né? E por último, aqui em cima, pode olhar, tem um celular, que seria o que nós deveríamos consumir menos. Só que o nosso problema hoje em dia é que simplesmente nós estamos fazendo isso aqui, ó. A nossa pirâmide está invertida. O celular é o que nós mais usamos e tá assim, ó. Então, quando acontece isso aqui, com certeza há um desequilíbrio. E aqui dentro do livro, ele vai trazer, em cada capítulo, um porquê dessas coisas serem importantes e o porquê que você equilibrando tudo isso, as coisas tendem a entrar num eixo e ficar um pouquinho melhor. Vou ler aqui um pouquinho para vocês, que nós estamos numa era imprudente. Aí o autor fala assim, que o nosso mundo ele tem cada vez mais informação, porém ele tem menos sabedoria. Tem mais dados, mas menos clareza. Mais estímulos e menos síntese. Mais distração e menos quietude. Mais sabe tudo e menos ponderação. A gente está assimilando menos, né? Mais opinião e menos pesquisas. Mais palavras e menos atenção. Mais julgamentos e menos observação. Mais diversão, só que menos alegria. E aqui dentro ele vai tratar esses temas de uma forma muito, muito delicada e muito atual. É um livro atual, é um livro novo, recém-lançado, né? Esse livro aqui, ele foi lançado pela Pilgrim e quem trouxe também foi o Jesus Copy. Ele foi lançado agora em 2022. Então, assim, é super atual. E aqui, o capítulo que mais, assim, ó... Esse livro aqui, eu usei ele para muito trabalho na faculdade, tá? Usei ele como referência de muito trabalho. E parece até um pouco clichê, assim, mas ele vem falando, ele usa toda a metáfora da alimentação saudável. Que se nós queremos ter uma alimentação saudável, obviamente nós vamos partir para alimentos mais saudáveis, né? Então ele coloca essa dieta como um novo estilo de vida, que não é tão novo assim, né? Mas se nós nos adaptarmos a isso, as coisas vão melhorar, para nós e nós estaremos abertos, vislumbrando toda o que Deus deixou para nós, que é justamente a comunidade, a natureza, as artes, bons livros, essas coisas que nós deveríamos desfrutar mais para ter mais sabedoria. Se nós observássemos mais, você pode ver em provérbios que muitos dos provérbios falam para você observar, observe as aves, observe as formigas, observe. E nós estamos tendo pouco tempo de observação, pouco tempo de contemplação. As disciplinas espirituais, que são as interiores, né, que não são as comunitárias, são as mais difíceis de serem feitas ultimamente. Por quê? Porque a gente está com muita dificuldade de ficar sozinho no nosso canto observando em silêncio, sem que você tire uma foto e poste, sem que você esteja compartilhando isso com alguém. É difícil você hoje ter o discernimento do que é para você e do que Deus deu para você repassar aos outros. Eu mesmo tenho essa dificuldade, eu confesso, eu mesmo tenho essa dificuldade às vezes, e é uma coisa que eu estou diariamente falando, Senhor, me ajuda nessa parte, porque assim, o que é só pra mim, que eu tenho que ler, olhar e ficar pra mim, isso aqui é pra mim, talvez pra um outro momento, e o que é pra ser compartilhado, o que é pra ser instantâneo, né? Nem tudo é pra ser assim, num clique, hoje tá muito isso, né? Muito na hora. E esse livro vai falar sobre isso. O meu capítulo favorito da vida nesse livro é o capítulo da natureza. Gente, o capítulo da natureza, ele é de você ler, acabar e reler, e reler, e reler. Ele é maravilhoso. Ele fala sobre a criação, sobre o porquê as coisas estão como estão. E nesse mundo pós-verdade,
nós precisamos de um olhar mais atento para todas essas coisas. E eu recomendo demais esse livro. É um livro que eu já li mais de uma vez e eu acho que eu vou reler ele porque é um livro de consulta, é um livro que volta e meia eu tô olhando novamente. E agora vamos pro último, mas não o menos importante, porque são 3 livros de categorias diferentes. Divinamente, do Dr. Jonatas Leônio. Aprendendo a pensar e sentir como Cristo. Gente, hoje nós estamos vivendo, né, nesse mundo pós-verdade e tão cheio de regras. Nós estamos vivendo uma epidemia de doenças emocionais, doenças psicológicas e a nossa mente está adoecida. E aqui a proposta do Dr. Jonatas é simplesmente uma mudança de mentalidade. Já falei, eu acho que eu cito Romanos 12. Se eu não citar em todo o vídeo, eu cito em quase todo o vídeo. Romanos 12, minha passagem favorita. Nós precisamos de uma renovação de mente, nós precisamos renovar, trocar a nossa mente. E ele fala que nada melhor do que trocar a nossa mentalidade e substituí-la pela mentalidade de Cristo, que seria o remédio para todas essas doenças mentais e todos esses nossos problemas psicológicos e emocionais. E aqui ele discorre muito bem, autografado, né, aqui, ó. E aqui ele vai falar sobre como a nossa mente, sobre como ela está sobrecarregada e como você faz para ter a mente de Cristo. Sobre como as feridas do nosso coração vão pesando ao longo dos anos, sobre como nós vamos, conforme a gente não dá atenção para o que nós passamos, isso vai pesando ao longo dos anos e a nossa mente vai ficando sobrecarregada. E aqui ele traz uma forma de você ter uma nova mentalidade, de você renovar a sua mente, de como você ter a mente de Cristo. Como você vencer os principais inimigos da sua mente, né? E ele traz isso de uma forma muito bíblica, o que eu preciso frisar aqui, que é muito bíblica a forma que o doutor aborda esse tema. Aqui também, eu até deixei aqui separado, tem um capítulo que é maravilhoso. Gente, só pra vocês verem. O livro é extremamente... Eu acho que não tem uma página que eu fiquei sem grifar alguma coisa de tão bom que o livro é. Esse capítulo aqui, ele tá falando sobre, como gerenciar as emoções. Um manual bíblico e prático de gestão das emoções. Aqui ele usa, né, a carta de Paulo aos Filipenses, né, onde Paulo propõe um mergulho na maturidade e nos afetos que há em Cristo. E a nossa criação, ela geme, né? É um clamor urgente para essa renovação de mente. E esse livro aqui é um guia, né? Porque um guia, ele fala, né, que é um guia, que ele mostra o caminho, porque o caminho, a cura é Jesus. E esse livro aqui é uma forma de você encontrar esse caminho, ele te guia por esse caminho. E eu recomendo muito. É um livro maravilhoso, é um livro sobre saúde da mente e como você simplesmente melhorar, a ter melhores hábitos, né? Aqui no final, no capítulo, acho que é no último capítulo do livro, se eu não me engano, o último e penúltimo capítulo, exatamente, ele fala como viver os hábitos de Jesus. E aqui ele recria um estilo de vida do jardim. Ele tem até se eu não me engano, o doutor, ele tem até um curso sobre isso, tipo um laboratório assim, que ele fala muito sobre isso. E aqui ele recria o estilo de vida do jardim, que é onde tem como se fosse um estilo de vida prescrito por Deus para que a gente desfrute da saúde do corpo e da mente. Então, assim, é integrado. Não adianta a gente querer achar que a gente vai ter saúde para a mente e negligenciar o nosso corpo. Não tem como você querer buscar saúde para sua mente e negligenciar o seu corpo. Desde alimentação, atividade física, sono, acesso à luz natural. Então aqui ele fala tudo isso sobre os hábitos, né? Descanso, limites. E é um livro que é para fechar essa trilogiazinha aqui básica. Livro que eu recomendo muito. E, gente, as literaturas, elas abordam temas que às vezes não é que não coube na Bíblia, né? É que simplesmente
precisam ser esmiuçados de forma diferente de acordo com o tempo, né? Talvez esses temas aqui, principalmente doença mental, tecnologia, não é uma coisa que estava tão necessária há, sei lá, 200 anos atrás, 300 anos atrás. E hoje nós vemos como necessária. Então é por isso que os livros, eles conforme vão passando os anos, eles vão se atualizando e nós vamos precisando de mais livros. E é isso. Essas são as minhas dicas de livro para hoje. Eu deixo para vocês, olha só, livros lidos, maravilhosos, super indico. Se vocês quiserem mais vídeos, depois aqui, ó, eu vou falar disso outra vez, né? Isso aqui é a Bíblia e aqui são os livros que eu estou lendo no momento. Sim, eu leio mais de um livro por vez. Isso é um vídeo, isso é um tema para outro vídeo, eu falo isso outra hora. E é isso. Gostaram das dicas? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e até o próximo vídeo.